Olá, a graça e a paz do Senhor seja com todos vocês que estão assistirão a nossa quinta aula da Escola de Formação de Líderes Multiplicadores. Tivemos até então 4 aulas. A primeira aula nós falamos sobre o que é a igreja multiplicadora. Na segunda, o que é ser igreja. A terceira aula, como expressar os princípios da igreja multiplicadora hoje. E na última aula, a importância do líder multiplicador. E hoje nós veremos a vida desse líder multiplicador e o exemplo de Cristo, esse exemplo maior e melhor de liderança multiplicadora. Só que antes disso eu queria orar com você e para que Deus possa nos conduzir e que esse curso, essa aula de hoje seja impactante, seja inspiradora para você, como tem sido na minha vida, no meu ministério. Pai querido, nós queremos te agradecer por essa rica oportunidade de estarmos aqui transmitindo, Deus, mais essa aula da Escola de Formação de Líderes Multiplicadores, que está sendo oferecida não somente para os membros da IEB, mas para todo aquele, Pai, discípulo de Jesus que entende o seu chamado, o chamado para todo crente, que é de fazer discípulos de todas as nações. Que o Senhor possa ministrar o nosso coração com a Tua palavra e com tudo aquilo que nós iremos aprender nesta hora. Oramos e te agradecemos no nome de Jesus. Amém. Então, nós vamos fazer uma breve vamos recapitular as últimas aulas, pontuar aquilo que foi dito na aula anterior. E sempre, quando nós iniciamos a aula da Escola de Líderes, nós repetimos ou relembramos o conceito do que é igreja multiplicadora. Então, é sempre bom nós estarmos enfatizando. A igreja multiplicadora é a visão de multiplicação intencional baseada em 5 princípios bíblicos para crescimento da igreja local com o objetivo de cumprir a grande comissão. Então, como já foi dito nas aulas anteriores, 3 palavras são importantes, são palavras-chave dentro do conceito da visão de igreja multiplicadora, que é intencional, princípios e grande comissão. Então, a intencionalidade em fazer discípulos é uma das palavras importantes na igreja multiplicadora. E nós iremos, na intencionalidade, vivenciar os princípios bíblicos com o objetivo de cumprir a grande comissão. Entendendo que a grande comissão não é cumprir o ID, como eu e você ouvimos e até aprendemos. O objetivo da grande comissão é fazer discípulos. O ID é parte dessa visão, desse processo de fazer discípulos. Próximo. E aí nós vamos utilizar a nossa mão direita para gravarmos esses princípios da igreja multiplicadora. Nós sabemos que são 5 princípios no conceito que nós vimos inicialmente. E quais são esses 5 princípios? Você se lembra, você que tem acompanhado as últimas aulas, ou você que não acompanhou ou já leu algum dos livros da igreja multiplicadora, você, se não gravou todos, deve saber a maior parte deles. Então, quero que você acompanhe aqui comigo. Nós vamos utilizar os dedos da nossa mão direita. Então, o primeiro princípio é a oração. Aquele sinal de positivo, o dedo apontando para onde? Para o céu, porque nós oramos a Deus em nome de Jesus. Então, a oração é o primeiro princípio da igreja multiplicadora. Qual o segundo? Evangelização discipuladora. Você já aprendeu que existem 2 tipos de evangelização. A evangelização eventual e a evangelização
relacional. Você também aprendeu o conceito de evangelização discipuladora, entendendo biblicamente que não há, Jesus em momento algum estabeleceu um corte. Começamos a evangelização, terminamos e começamos o discipulado. Não, é uma coisa só. Quando eu, discípulo de Jesus, começo um relacionamento com uma outra pessoa, com o objetivo de fazer dela também um discípulo, eu estou evangelizando e discipulando. Ok? Então eu vou utilizar aqui, vida na vida. Os dois dedos aqui paralelos. Discipulado um a um. Vida na vida. E o terceiro é plantação de igrejas. E aí nós vamos fazer o sinal, vamos colocar a palma da nossa mão esquerda e com a mão direita a gente vai fazer um sinal, um gesto, como se estivesse plantando uma semente. Então, plantação de igrejas é o terceiro princípio, e nós fazemos esse sinal. O quarto é formação de líderes. Então, eu vou trazer à mente 2 Timóteo 2:2. 4 gerações de discípulos. Então, eu vou fazer aqui os 4 dedos da minha mão, representando o quarto princípio, formação de líderes. E o último, quinto princípio, compaixão e graça. Como eu vou representar? Vou, mais uma vez, a palma da minha mão esquerda e com a minha mão direita eu vou fazer um formato de uma colher, de uma concha, como se eu estivesse servindo uma sopa, praticando uma ação de compaixão e graça. Então, esses são os 5 princípios da igreja multiplicadora, ok? E aí um texto que nós sempre precisamos enfatizar e precisamos relembrar é Mateus 28, 18 e 20. Esse é o nosso versículo principal, não só o único, porque nós encontramos também a grande comissão, não só em Mateus, mas em Marcos, em Lucas e em João. Mas o texto mais conhecido é de Mateus 28, 18 a 20. E nós vamos ler juntos. Você está acompanhando aí na projeção e eu vou ler junto com você. O texto diz assim: Jesus, aproximando-se dos discípulos, falou-lhes, dizendo: toda autoridade me foi dada no céu e na terra. Ide, portanto, fazei discípulos de todas as nações, batizando-os em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, ensinando-lhes todas as coisas que eu vos tenho ordenado. E eis que eu estou convosco todos os dias, até a consumação do século. Jesus, o maior exemplo de liderança multiplicadora, foi um líder exemplar que formou 11 líderes multiplicadores. Então nós temos o exemplo de Jesus e vamos ver ao longo dessa aula como esse exemplo se deu na prática. Então, a vida do líder e o exemplo de Cristo. Como que Cristo nos ensina a sermos um líder, a ter uma vida de um líder multiplicador. Aí nós temos João 13, um texto muito conhecido, que Jesus, ele lava os pés dos seus discípulos. Eu quero convidar você a abrir a sua Bíblia em João 13, em especial do versículo 13 até o 15. E nós vamos ler juntos. Você vai me ouvir, eu não vou ouvir você, mas eu sei que você está lendo ou então acompanhando. João 13, do versículo 13 ao 15, diz assim: vocês me chamam mestre e senhor, e têm razão, porque eu sou. E uma vez que eu, seu senhor e mestre,
lavei seus pés, vocês devem lavar os pés uns dos outros. Eu lhes dei um exemplo a ser seguido. Façam como eu fiz a vocês. Você pode imaginar, mas como um líder, um mestre, o Filho de Deus, sendo quem ele era, pode se colocar numa posição de lavar os pés dos seus discípulos? Jesus estava dando para nós um exemplo clássico daquele que é o líder. Ele também é um líder que serve, é um líder que exemplifica, é um líder que dá referência para aqueles que ele está liderando. Então, esse texto é um texto muito importante para o nosso entendimento do que é uma liderança multiplicadora, uma liderança discipuladora. E um texto também que é a carta do apóstolo Paulo à igreja em Éfeso, no capítulo 4, no versículo 11 e 12. Você também vai acompanhar aí na tela. Nós vamos falar bastante sobre esse texto. E Paulo escreve assim: e ele, Jesus, designou uns como apóstolos, outros como profetas, outros como evangelistas, e ainda outros como pastores e mestres, tendo em vista o aperfeiçoamento, ou em outras versões, o equipamento dos santos, para a obra do ministério e para a edificação do corpo de Cristo. Ou seja, a vida do líder multiplicador precisa ter a intencionalidade de formar novos líderes. É esse o exemplo principal que Jesus deixou para nós. E nós temos esse exemplo sendo seguido na Bíblia. Jesus formou discípulos, líderes. Moisés formou Josué. Elias formou e preparou Eliseu. Barnabé preparou Paulo. Paulo preparou Timóteo e Tito. E nós vemos que essa referência ela foi seguida ao longo dos séculos e chega até hoje porque a palavra continua viva e permanece ativa, permanece sendo verdadeira na minha e na sua vida. Então, o exemplo de Cristo vai trazer para nós 3 pontos importantes, eu diria primordiais. O que nós podemos destacar no exemplo de liderança multiplicadora de Jesus? Primeiramente, o conhecimento da palavra. Jesus conhecia a palavra, ele vivia e pregava a palavra. Ele era poderoso em palavras e em obras. Ele vivia aquilo que ele pregava aquilo que ele vivia. E ele vivia e pregava porque ele conhecia, porque ele mesmo era a palavra. Então, se eu e você queremos ser líderes no padrão de Jesus, nós precisamos conhecer a palavra de Deus. Uma segunda referência importante, vida de oração. Jesus exemplificava, tinha uma prática de oração. A agenda de Jesus era muito intensa. Jesus começava muito cedo e terminava a sua agenda muito tarde. Mas nada disso, a agenda de Jesus não comprometia a sua vida de oração. E isso fazia toda a diferença, mesmo sendo ele o Filho de Deus. E a terceira coisa, além do conhecimento da palavra, da vida de oração, Jesus tinha uma prática do amor. Jesus praticava o amor que ele pregava. Jesus praticava o amor que ele ensinava. Jesus praticava o amor que ele exemplificava. Ele era a revelação, a manifestação do amor de Deus nas nossas vidas. Em relação ao conhecimento da palavra, Jesus, ele
vai falar em Mateus 22, 29, que o povo, os judeus, o povo de uma maneira geral, errava por falta de quê? Por falta de conhecimento das Escrituras e, consequentemente, do poder de Deus. Então Jesus advertia, vocês erram, vocês pecam, vocês vacilam, vocês desviam do caminho porque vocês não conhecem as Escrituras. Então, você líder, você liderado, você precisa entender que o conhecimento da palavra norteará o seu ministério, seja como liderado ou como líder, e um líder multiplicador. Em relação à vida de oração, também é uma recomendação direta. Lucas 6,12, 9, 28 e 22, 41, Jesus se retira para um lugar deserto, um lugar privativo em que ele se dedicava à oração. Ele colocava a sua vida diante do Pai, porque ele dependia do Pai para cumprir a vontade do Senhor. E ele também orientava verbalmente. Uma parábola muito conhecida, que é daquela viúva persistente. E ali Jesus orienta os seus discípulos em Lucas 18:1, que eles deveriam orar sem desanimar. Muitas vezes nós não temos dificuldade de orar, de começar a orar. Nós temos dificuldade em tendo uma vida, uma rotina, uma agenda de oração, é não desanimar quando nós estamos orando. Quando a resposta demora para vir, quando o sim vem em forma de não, quando agora vem em forma de espere. E aqui Jesus não só encoraja os seus discípulos a orarem, mas também a não desanimar. Quantas vezes eu e você oramos por uma causa, por alguém, e muitas vezes no processo da oração nós desanimamos, nós desacreditamos, a nossa fé foi abalada e a gente acabou se rendendo à desistência. E aí Jesus nos encoraja a orar e não desanimar. E em relação à prática do amor, o slide aí vai dizer: o conhecimento da palavra e a vida de oração desassociados da prática do amor não cumprem o objetivo de Cristo. Eu posso ter um conhecimento extraordinário, fantástico da palavra, posso ser um homem de oração, mas se eu não praticar o amor, o meu conhecimento, a minha vida de oração não vai refletir na prática do amor. Porque em conhecendo a palavra, eu vou aprender que Deus é amor. Em conhecendo a palavra, eu vou entender que quando eu oro e coloco a minha oração para que ela seja feita a Deus em nome de Jesus, Ele responderá segundo a vontade dEle. E a vontade do Senhor é que eu, entendendo que Ele é amor, eu possa praticar esse amor. São os 10 mandamentos que Jesus resumiu em 2. Amar a Deus acima de todas as coisas e ao próximo como a ti mesmo. Amar a Deus com todo o coração, com todo amor, com toda a força, com todo entendimento. E ao próximo como a si mesmo. Então, para sermos líderes, primeiramente nós precisamos deixar Cristo liderar a nossa vida. Nunca seremos líderes segundo o padrão de Deus se não deixarmos Cristo liderar a nossa vida. O chamado do discipulado envolve um ato de vontade. Jesus fala em Marcos 8, se alguém quer, então ele pergunta se alguém quer um ato de vontade. Depois desse ato de vontade, negue a si mesmo, renúncia, tome a sua cruz, compromisso e siga-me.
obediência. Então, os 4 passos que envolve ser um discípulo de Jesus, envolve vontade, eu quero ser, envolve renúncia, envolve compromisso, envolve obediência. Para eu e você sermos líderes multiplicadores, nós precisamos deixar Jesus liderar a nossa vida. E uma pergunta: Jesus tem liderado a sua vida? Você é líder? Jesus tem liderado a sua vida para que você possa liderar seguindo o padrão, o exemplo dele, que ele nos ensina através do seu ministério, através da sua vida, através da palavra. Precisamos refletir se verdadeiramente estamos deixando Jesus liderar a nossa vida, para que os nossos liderados possam ver em nós o exemplo de Jesus. E uma outra coisa importante: antes de sermos líderes, precisamos ser servos. O exemplo que Jesus nos dá em João 13 é um exemplo de um líder que sabia o que era servir. E ele fala durante as suas ministrações: eu não vim para ser servido, eu vim para servir. Então, uma segunda coisa que você precisamos aprender, além de deixarmos ser liderados por Jesus, é que nós precisamos, antes de ser líderes, precisamos ser servos, servos do Senhor, e servos uns dos outros. Amém? E como é a vida desse líder multiplicador? Como é que é a sua vida, que no padrão de Jesus envolve o conhecimento da palavra, vida de oração e prática do amor? O texto de 2 Timóteo vai nos dar essa importante referência. Procura apresentar-te aprovado diante de Deus, como obreiro que não tem do que se envergonhar, que maneja bem a palavra da verdade. O líder multiplicador, o liderado, que será um líder também multiplicador, precisa apresentar-se diante de Deus como um obreiro aprovado, que não tem do que se envergonhar, que maneja bem a palavra da verdade. Precisamos ter conhecimento da palavra, e para conhecermos a palavra, nós precisamos ler, meditar e aplicar, para nós podermos ensinar. Lá em Esdras capítulo 10, há um exemplo muito importante para nós. Quando o povo ali teve acesso à lei, e aquela lei foi lida publicamente, Esdras tomou uma decisão de aprender a palavra, praticar a palavra, para depois ensinar a palavra. Olha só que coisa interessante. Para nós podermos ensinar a palavra, nós precisamos aprendê-la, nós precisamos praticá-la para depois ensiná-la. Nós não podemos ensinar, não podemos pregar, nem falar de algo que nós não conhecemos, ou se conhecemos, não vivemos. Então, esse texto de Timóteo também traz essa importante observação para nós. Vida de oração. Aqui há um trecho de um dos livros de E.M. Boulds, Poder através da Oração. Ele diz assim, olha só que fala muito importante: o pregador que ministra vida é um homem de Deus, cujo coração tem sempre sede de Deus, cuja alma está buscando a Deus, constante e intensamente, cujos olhos estão postos só em Deus, e em quem, pelo poder do Espírito de Deus, a carne e o mundo foram crucificados, e seu ministério é como corrente abundante de um rio que dá vida. Olha só, eu quero ser assim, e você? Eu quero buscar intensamente, constantemente,
ser assim, um homem que tem sede de Deus, que tem uma alma que busca a Deus e que tem os olhos postos só em Deus. Que maravilha, querido e querida. E aqui tem um outro comentário também de Horatius Bonar, que ele fala sobre a necessidade do líder ter um encontro diário com o Senhor. Eu estou relendo o livro do Orlando Bower, que fala sobre os heróis da fé, e ele, na biografia de George Whitefield, ele escreve que a agenda desse homem de Deus, que era conhecido como um pregador, que pregava principalmente ao ar livre, ele dividia as 24 horas do seu dia da seguinte forma: 8 horas ele se colocava diante de Deus, lendo a palavra e orando. Mais 8 horas ele se colocava, ele reservava para dormir e fazer as suas refeições. E 8 horas ele dedicava no seu trabalho para Deus, junto às pessoas pelas quais Deus havia enviado ele a pregar a palavra. 8 horas diante de Deus, orando, conhecendo, meditando, refletindo na palavra. E 8 horas trabalhando para Deus. E 8 horas para dormir e fazer as suas refeições. Ah, como tudo isso nos inspira. Mas não pode ser só inspiração. Precisa ser algo que nos aponta para algo que nós queremos viver, e viver já, porque não podemos deixar para amanhã aquilo que nós podemos fazer hoje. E a prática do amor? Como é vivenciar o amor no nosso ministério? Como eu posso praticar o amor? Não é fácil, não é difícil falar de amor, não é difícil ensinar sobre o amor, mas praticar o amor. Nós, como Igreja de Jesus Cristo, tivemos nesse tempo, ainda estamos tendo, nesse período de pandemia, uma oportunidade ímpar de praticar o amor que nós pregamos nas nossas igrejas, que nós pregamos nos nossos sermões. Nós temos a oportunidade de praticar esse amor de maneira direta, de maneira objetiva e simples, amando as pessoas para as quais Jesus morreu na cruz, que não estão só dentro da igreja, mas que estão principalmente fora dela. Como você tem praticado o amor de Deus? Como as pessoas têm visto o amor de Deus através da sua vida, não somente através das suas palavras, mas através do seu estilo de vida. Como as pessoas veem e identificam o amor de Deus através da minha e da sua vida. Queridos, a vida do líder multiplicador é uma vida que tem sempre Jesus como referência e que precisa apontar para Jesus em todo o tempo. Nós, na verdade, nós preparamos discípulos de nós mesmos, mas para Jesus. João Batista tinha os seus discípulos, mas quando Jesus estava passando, o que João Batista fala? Eis o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. E o que os discípulos de João Batista fizeram? Seguiram Jesus. Então nós temos o ministério da reconciliação, nós temos o ministério de fazer discípulos de nós mesmos para Jesus. Jesus é a nossa referência, Jesus é o nosso exemplo, Jesus é a nossa inspiração, Jesus é o nosso tudo, Ele é o nosso líder maior, Ele é a nossa maior alegria, e nós precisamos ver isso todos os dias. E eu queria ir para o final já e deixar 2 perguntas para você estar refletindo. Se você quiser fazer algum comentário no chat, você também pode deixar 2 perguntas para que você possa estar resumindo, refletindo sobre o que nós falamos hoje. A primeira pergunta: a liderança traz números?
desafiadores que precisam ser enfrentados e superados em Cristo. Quais os caminhos a serem percorridos para que o líder seja mais e mais semelhante a Jesus? Hoje nós trouxemos muitos desafios. Desafios para mim, para você, para a igreja de Jesus. Para a igreja do amanhã, pastor. É para a igreja do amanhã, missionário. Não, para a igreja do hoje. Porque eu não sei se Jesus vai voltar hoje, amanhã, daqui a 1, 3, 5, 10 anos. Eu não sei, você não sabe. Então nós temos que pregar enquanto é dia. Porque quando vier a noite, já não haverá mais oportunidade de fazê-lo. Então, quais são os caminhos a serem percorridos para que o líder seja mais e mais semelhante a Jesus? Nós no início falamos 3 coisas: conhecimento da palavra, vida de oração e prática do amor. Nós podemos ver o ministério de Jesus do início ao fim, e ele vai demonstrar para nós esses 3 pontos importantes. Então nós podemos começar vivenciando isso. Segunda pergunta: uma igreja dificilmente terá uma vida de oração mais efetiva do que a do seu líder? Essa pergunta é confrontadora. Eu, líder, eu, pastor, eu, missionário, jamais poderei esperar, desejar ou pedir ou exigir das pessoas que eu lidero ter uma vida de oração maior do que a minha. Eu preciso ser aquele que dá o exemplo. Não só aquele que pede para orar, não só aquele que planeja a oração, mas precisa ser aquele que ora. O líder que ora exemplifica como nós devemos orar. Nós não somos os melhores exemplos, mas nós precisamos ser exemplo para quem nós lideramos. Nós precisamos ter não só momentos de oração, nós precisamos ter uma vida de oração. Nós, quando lemos a história dos homens e missionários da história, em sua maioria eram homens de oração, que gastavam a sua vida diante de Deus em oração. Quanto mais eles tinham coisas para fazer, mais eles oravam. E nós, no século 21, vivemos de maneira contrária. Quanto mais nós temos coisas para fazer, menos nós oramos. A gente está totalmente errado. A gente está na contramão do que nós devemos ser. Nós estamos vivendo da maneira contrária que nós devemos viver. Então, William Carey, ele tem uma frase que é muito conhecida: se você pede coisas grandes para Deus, faça coisas grandes para Deus. Então, se eu peço muita coisa, se eu sonho com muita coisa, planejo muita coisa, e coloco isso diante de Deus, e são coisas grandes, eu preciso fazer também coisas grandes para Deus. E eu acho que a primeira coisa que você devemos fazer é gastar um tempo de qualidade diante do Senhor. Eu posso confessar, e não a pandemia me ensinou, que a gente tem até repetido essa frase que é equivocada: a pandemia melhorou a minha vida para assim, para tal, para melhor. Não, a pandemia foi um instrumento de Deus, mas quem muda e transforma a minha e a sua vida é a palavra. Então, exemplo da palavra, inspirado pela palavra, ministrado pela palavra e convencido pelo Espírito Santo, eu melhorei em alguns aspectos que a pandemia trouxe, mudando a nossa rotina, mudando a nossa agenda, mudando o nosso jeito de viver os relacionamentos, os compromissos, não só a nossa vida eclesiástica, mas a nossa vida familiar e os nossos relacionamentos de uma maneira geral. A nossa
postura como cidadão mudou radicalmente. Mas não foi a pandemia. Quem mudou foi Jesus, através da palavra, através do Espírito Santo de Deus. Então, que você, querido, querida, que tem acompanhado esse curso, Escola de Formação de Líderes Multiplicadores. Essa foi a 5ª aula. Nós ainda temos algumas aulas pela frente. Então, eu quero encorajar você a não marcar nada na quarta-feira, nesse horário, toda semana. E eu, com certeza, espero com você a semana que vem. E nós vamos começar a falar sobre relacionamento discipulador. O que é um relacionamento discipulador? O que é um relacionamento intencional? Como eu posso aproveitar relacionamentos que eu já tenho e como eu posso criar novos relacionamentos e esse relacionamento ser intencional. De que maneira? Um relacionamento discipulador de um discípulo com outra pessoa, com o objetivo de fazer daquela pessoa um discípulo de Jesus. Que você seja ricamente abençoado, você, sua família, a sua casa, no nome de Jesus. Um forte abraço, carinhoso, apertado, cheio do amor e da graça de Deus. Amém?